Saudável. Agora vamos começando mais um quadro Vida Saudável, mais uma vez aqui para vocês na sua 93 FM e também na Rádio Vale Verde em Feliz Natal. Desejar aí uma ótima manhã para todo mundo, né? E doutor, hoje vamos falar sobre o quê? Qual é o assunto dessa manhã? Muito bom dia, Dani. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes da 93 FM, da Vale Verde FM de Feliz Natal. Hoje nós vamos falar sobre saúde e espiritualidade. Numa semana, né, que a gente acaba vivenciando, né, uma semana que nos leva à questão da espiritualidade, né, Dani? E a gente começa falando isso, a nossa população em si, né, nesse tempo de muitas dificuldades, muita turbulência, a nossa população ela está adoecida. A gente tem que levar em consideração isso. Mas quando a gente tem uma questão que é a questão da fé, a questão da espiritualidade, que a gente soma com isso, a gente consegue uma ferramenta muito importante para a gente poder tratar e ajudar os nossos pacientes, ajudar a nossa população como um tal. E é importante, né, doutor, a gente está assim com a nossa espiritualidade, está em paz com a gente. A gente às vezes pensa que não vai afetar no nosso dia a dia, quem sabe, o que está acontecendo dentro da nossa cabeça, dentro do nosso espírito, mas faz toda a diferença, né? Não, com certeza. Dani, inclusive pra gente começar, olha só que interessante, eu trago um dado que foi um escrito, né, como é que eu posso dizer, um conceito da Organização Mundial de Saúde que saiu em vigor a partir do dia 22 de janeiro de 98. E ele falava exatamente assim, ó: saúde é um completo estado, né, dinâmico de bem-estar físico, mental, espiritual e social. Que, e não meramente a ausência de doença, de saúde e doença, ou doença ou enfermidade, né? Então encaixa a questão da espiritualidade. Então se eu, nesse eixo, né, saúde, no caso, bem-estar físico, mental, espiritual e social, se eu saio desse eixo, consequentemente eu vou ter um problema de saúde. Então se eu estiver mentalmente doente, eu vou ter um problema de saúde. Se eu estiver espiritualmente doente, eu vou ter um problema de saúde. Se eu estiver fisicamente doente, eu vou ter um problema de saúde. Então, eu tenho que estar com todos esses parâmetros, no caso, muito bem organizados, muito bem equilibrados, alinhados. Senão eu vou ter problema. E é o que nós temos hoje, no caso, na nossa realidade do dia a dia. É comum, Dani, interessante, a gente vê na nossa prática diária, prática clínica com o médico, as pessoas chegarem a conversar com você e você vê que as pessoas estão espiritualmente doentes. A gente olhar as pessoas, no caso, e conversar, olhar nos olhos, no fundo dos olhos das pessoas, e você conseguir enxergar clinicamente, lá dentro do fundo dos olhos, a alma da pessoa, e ver que essa alma está uma alma adoecida, Dani. E é interessante a gente falar para os nossos ouvintes, né? Coisa interessante que a gente fala como ciência. Existe a alma, existe, no caso, o sistema nervoso e existe a pele. Na formação, quando a gente fala na formação na embriologia, na parte médica, a pele e o sistema nervoso originam do mesmo tecido. Portanto, se eu tenho um sistema nervoso que está adoecido, logo a minha pele, por exemplo, ela vai ter um problema. E, por exemplo, se eu tenho uma alma que está adoecida, leva o meu sistema nervoso também a um estado de doença. E, consequentemente, também a minha pele sofre por isso. Ou seja, o meu corpo acaba sofrendo. Isso é um grande problema, no caso da nossa sociedade hoje. E acho que o primeiro passo, né, pra gente estar melhorando essa questão é a gente ter consciência do que tá acontecendo, né? Às vezes acho que as pessoas estão sofrendo com isso, tá com o espírito abatido, né? E não tem a consciência disso, né? Como a gente pode... quais os passos que a gente pode estar tratando isso, podendo mudar essa situação? Exato, Dani. O que nós temos que ter em mente, né? Lembrar que, assim, muitas vezes a gente pensa assim, eu tô com um problema de saúde e procuro um médico. Tem pessoas que muitas vezes também buscam outra vertente. Eu estou com um problema de saúde, então talvez seja um problema espiritual. Eu procurar pessoas que são capacitadas a mexer com o meu espiritual. Mas eu preciso, no caso, ter os dois juntos trabalhando. O médico, que é o cara que tem a pessoa, na realidade, profissional, que tem o conhecimento, a formação e a vivência. E ele leva, através do caso do conhecimento, da profissão dele, a cura, o alívio e o conforto. E as pessoas, os profissionais que trabalham com a espiritualidade, digam-se os pastores, digam-se no caso os xamãs, digam-se os pais de santo, digam os padres, as pessoas que trabalham com a religiosidade como tal, com a espiritualidade, eles vão trabalhar nessa questão também, levando cura, alívio e conforto. Então, quando a gente consegue juntar esses dois eixos, a gente consegue resolver problemas. Claro que nós temos que levar em consideração uma coisa, Dani.
Existe um grupo de pessoas que não acreditam em questão espiritual. Não, verdade. Né? E aí, no caso, é válido. A pessoa, no caso, não acredita e aí ela busca uma outra alternativa. Mas se nós levamos em consideração a grande maioria da nossa população, é uma população, diga a população brasileira, indo para fora também a gente vai ter mais pessoas, que é uma população, no caso, que tem uma certa crença, que pelo menos tem fé. E é engraçado como a gente vê que às vezes tem pessoas, a gente vê no nosso dia a dia, nas experiências, Dani, que as pessoas chegam e falam assim, eu não acredito em Deus. Mas quando acontece um problema, a primeira coisa que ela faz é colocar a mão na cabeça e dizer, ai meu Deus, né? Vê que interessante que é as coisas. É uma coisa que parece que vem já da nossa genética, vem do nosso interior. E aí as pessoas acabam crendo, né? Acabam acreditando e acabam buscando Deus. Então... E às vezes nem é só buscando Deus, mas acredita em uma coisa maior do que nós, né? Então já é alguma coisa, né? Acreditar em algo que é além do humano, né? Então... Exatamente. Algo. Porque o que acontece? Existe uma situação que a gente tem que às vezes comentar assim, ou eu acredito em Deus, ou eu acredito no universo, que rege tudo que tem aqui, que faz eu acordar e dormir todos os dias, que faz eu caminhar, que me dá disposição diária a fazer as coisas, a praticar as coisas que eu faço, a trabalhar, a criar meus filhos. Então eu preciso, isso é importante talvez, eu não sei se de repente seja uma indagação, ou seja um pedido, ou uma imposição, não sei como funciona, mas eu preciso acreditar em algo. Né? Eu acho que hoje como tal, a sociedade como tal, a gente precisa ter essa visão da questão da esperança, esperar algo, né? Quem tem esperança espera algo, espera alguém. Então, se eu não tenho essa esperança, se eu começo a perder essa esperança, eu começo a perder, então, detalhes importantes da minha vida. Eu começo a passar a gente começa a dizer assim também, Dani, eu começo a passar pela vida, eu entro dentro de um vagão, né? Eu escutei inclusive um palestrante falar sobre isso, né? O padre Fábio de Mello, se eu não me engano, ele falava exatamente assim, eu entro dentro do vagão, eu começo a fazer a viagem, chego no final da viagem, e às vezes uma pessoa pergunta pra mim como é que foi essa viagem, e eu não consigo descrever como é que foi a viagem. Como a gente fala no ditado do dia a dia, eu peguei o bonde andando, fui na janela e não aproveitei nada. E esse é um detalhe importante, eu acredito que cada um de nós que estamos aqui, que estamos no planeta Terra, que estamos nesse momento aqui, nós temos uma missão. Não sei qual é a minha, não sei qual é a sua, não sei qual é a dos nossos ouvintes, mas que nós temos uma missão, isso sim. Eu acredito que a gente não vem aqui somente popular ou fazer, né, popular o planeta e acabou e pronto, virei uma matéria. Não, se nós temos vida, se nós temos matéria, se nós temos alma, se nós temos algo, nós temos uma missão. Qual é a missão? Essa é a grande pergunta, talvez, dos nossos ouvintes hoje. Doutor Júlio, então qual é a minha missão? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Talvez o ouvinte também não tenha. Mas esse é que está o detalhe importante e o gostoso da gente poder viver. É buscar essa resposta. Todo dia, talvez você parar na sua cama, deitar no seu travesseiro e olhar para cima, talvez refletir naquele momento e falar assim, o que realmente eu sou necessário? Para que eu vim nesse planeta, nessa esfera? O que eu vim fazer aqui? O que eu preciso fazer? A quem que eu preciso ajudar? Eu preciso me ajudar? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer todos os dias, Dani. Eu preciso me ajudar? É um trabalho diário, né, doutor? Exato. Né? Eu preciso, no caso, levar isso para mim mesmo. E, de repente, o que eu preciso fazer para, no caso, melhorar a minha saúde? É engraçado como eu pergunto todos os dias, na unidade básica, quase todos os dias, eu faço um momento com o pessoal antes de começar a consulta. E eu pergunto para eles assim, bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês estão bem? E alguns levantam a mão e falam assim, doutor, eu não estou bem, por isso eu estou aqui hoje. Mas espera um pouquinho. Você não está bem? Qual que significa isso? Eu estou doente. Tá. Só que estar doente pode ser uma coisa momentânea, ou pode ser crônica. Mas a doença ela não pode influenciar na minha vida a ponto de eu parar o que eu tenho que fazer, do meu segmento de história, né? E deixar de fazer as minhas coisas porque eu estou doente. Aquela música ela fala, né? A vida a vida é um trem-bala, né? Mais ou menos uma música diz isso, né? É um trem-bala que se a gente não prestar atenção, ela passa muito rápido. E a gente às vezes fica, no caso, ruminando como a vaca, olhando a doença e falando assim, não, é a minha doença. E as pessoas adquirem isso, compram. Às vezes eu falo para os meus pacientes muitas vezes também, a minha doença, mas peraí, você comprou? Quanto você pagou nessa doença? Não é verdade? Quanto custou essa doença para você? Porque na realidade a doença não é sua, a doença é uma situação que veio nesse momento em que você está passando, mas que ela pode ser cronificada ou ela pode também sair muito rápido. Se eu estou falando de uma gripe, por exemplo, a gripe ela pode durar 7 dias. E aí melhora. Agora, se eu tiver uma doença mais crônica, como hipertensão arterial, ela é crônica. Ah, mas assim, o médico falou pra mim que eu tenho 30 anos de vida.
A partir do momento que eu fiquei hipertenso. Então eu vou começar a contar a história, vou fazer meu testamento, vou começar a me organizar porque eu vou morrer. Mas peraí, será que realmente é 30 anos? Porque dentro da medicina a gente fala uma coisa importante, Dani. E é importante nossos ouvintes saberem isso. Existe uma premissa muito importante dentro da medicina. Que a medicina fala o seguinte: 2 mais 2 nunca é igual a 4. Portanto, por mais que eu tenha, a ciência me explique, por exemplo, um paciente que chega na minha frente e que senta na minha consulta e de repente mostra exames de, sei lá, uma biópsia do pulmão dele e está com câncer. E a ciência diz que a expectativa de vida desse paciente é de 3 a 6 meses de vida. Eu não posso garantir que ele realmente vai falecer com 6 meses de vida. Porque pode ser que ele me engane, viu? Pode ser que ele chegue, no caso, 1 ano depois e fale: doutor, ainda estou vivo. Acontece bastante, não acontece? Claro, entendeu? Inclusive tem colegas que têm livros escritos que falam assim: milagres que a medicina não contou. Exatamente de situações como essa. Que pessoas que viveram a experiência da doença e tiveram uma recuperação. Que melhoraram. Acho que um grande exemplo que a gente pode utilizar até mesmo é o professor Stephen Hawking, que faleceu recentemente, mas Sim. ele foi diagnosticado que ele não teria uma vida bem curta, né? E olha, a história, tudo que ele fez, né? Depois do diagnóstico que ele teve, né? Exatamente. O professor, ele demonstrou através da vontade de viver e da vontade de fazer coisa, de ajudar a humanidade, que daria para fazer. E se eu não me engano, se eu me equivoco, acho que era pouco tempo, era 30 anos. Sim, não era muito. Ele ia morrer muito jovem. Muito jovem. E viveu até os 70 e pouco, né? Então, na realidade, Dani, a gente não consegue medir realmente quanto tempo tem de vida. Dani, inclusive, eu te pergunto nesse exato momento, pergunto para você e pergunto para os nossos ouvintes: você sabe quanto tempo você tem de vida? Não, nunca. É uma pergunta minha, eu nunca não sei. Talvez a gente tá conversando agora e de repente ali a gente... Na esquina, depois, sai da rádio, acontece alguma coisa. Aqui mesmo, no momento, né? Exato, e a gente fica pra história. Agora, tem que ver essa história também, né? Tem pessoas que realmente escrevem uma boa história, tem pessoas que realmente só passaram por ali e foram lembradas às vezes pelos seus familiares. Então, depende do que eu quero com a minha vida, depende do que eu quero com a minha espiritualidade. Acho que tem uma frase que eu já ouvi, assim: você está vivendo ou simplesmente existindo? Exato. Né? Essa frase, ela vai de encontro com o que nós estamos falando hoje. Porque, inclusive, é uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, viu, Dani? Espiritualidade é diferente de religiosidade. Repito, espiritualidade é diferente de religiosidade, quase não sai. Porque ser religioso é uma coisa, é talvez professar uma fé, buscar uma questão religiosa. Agora, ser espiritual é outra coisa, são situações distintas. Porque muitas vezes você está sendo religioso, nem sempre sendo um bom religioso, eu estou bem com a minha espiritualidade. Verdade. Aí então eu te pergunto, doutor, tô sentindo que eu não tô bem espiritualmente. Tem alguns... como eu vou buscar estar melhorando essa situação? Que pode ser, então, como a gente acabou de dizer, não é indo para a igreja que pode melhorar a minha situação, não é verdade? O que a pessoa buscar uma coisa que ela gosta, como ela pode estar trabalhando isso? Dani, eu te conto uma coisa interessante pra gente falar sobre essa questão. Vamos pensar assim, hoje vamos imaginar que essa pessoa que procurou a gente, falando sobre isso, nós dois somos médicos agora, e vem exatamente perguntando sobre o que ela pode melhorar na espiritualidade dela, porque ela não tem o movimento de uma perna, deixou de funcionar uma perna. E aí você, de repente, lá fora, está esperando outra pessoa que não funciona as duas pernas. Então, se a gente fazer uma comparação, talvez aquela pessoa que está lá fora, sem as duas pernas, talvez tenha uma espiritualidade um pouquinho melhor e está muito mais otimista do que aquela que tem uma perna. Então, na realidade, que nem a gente acabou de dizer, a busca da espiritualidade talvez, de repente, não está dentro da igreja, e sim está no próximo, e sim está na pessoa que vive na sua casa, e sim está talvez na esquina, quando você chega na esquina ali e busca e conversar com a pessoa e dividir a sua experiência. Não tentando medir, comparar, mas sim dividir a sua experiência. Esse é um dos principais medicamentos. A medicina, inclusive, está vendo isso. Ela está revendo alguns conceitos agora sobre essa questão da espiritualidade. Porque será que realmente todo mundo precisa de medicamento? É aquela história que eu faço. Será que quando eu chego dentro da consulta médica, eu necessariamente, Dani, eu preciso sair com um remédio, um medicamento na mão? Será que, de repente, o ato de conversar com o médico, será que se eu procurar um psicólogo, será que se eu procurar, no caso, um conselheiro espiritual, eu não vou melhorar? Será que de repente se eu não conversar com o meu pai, faz tempo que eu não converso, talvez eu não tenha tanto tempo assim, e eu não conversei com ele, talvez uma palavra amiga do meu pai, que é uma pessoa mais experiente, não vai me ajudar a crescer espiritualmente, e talvez não vai sarar as doenças que eu estou sentindo? Isso é a reflexão que nós temos que ter nessa semana. Procurar, no caso, não pensar somente no medicamento.
Muitas vezes eu falo para os pacientes, às vezes, Dani, que o medicamento, muitas vezes é uma forma de eu tentar sair do problema. Porém, eu vou encontrar ele de novo lá na frente, tá? É aquela situação também quando a gente limpa a nossa casa e nós pegamos, no caso, a sujeira e colocamos debaixo do tapete, porque vai chegar a visita, tá? Aí você pega a sujeira e coloca debaixo do tapete. A visita olha a sua casa e vê que tá limpa a casa. Porém, a sujeira tá lá embaixo, você sabe disso. Quando a pessoa sair, você vai ter que retirar aquela sujeira. Então aí que tá o detalhe importante muitas vezes na questão espiritual e na questão física. Eu como pessoa, eu preciso ir em frente, eu preciso enfrentar os problemas. Talvez eu não tenha a força para isso, mas aí eu preciso procurar uma ajuda médica se for necessária, uma ajuda psicológica, uma ajuda do conselheiro espiritual, para que eu possa ter as ferramentas necessárias para me poder caminhar. E é importante, então, doutor, né, principalmente nessa semana, a gente está debatendo sobre esse assunto e já está encerrando o nosso horário, doutor. Então, o seu recado final para os nossos ouvintes, que eu acho que é um assunto que é muito importante, principalmente nessa fase em que o mundo está, que acho que as pessoas estão se distanciando um pouco devido à internet. Eu acredito nisso, né? Que as pessoas estão mais sós, acredito. Exatamente. Então, é importante estar buscando, quem sabe, então uma ajuda, né? Para quem tá se sentindo só ou aquela pessoa que nem sabe o que está acontecendo com ela, né? Exato, Dani. Inclusive eu falo para as pessoas que nos vê pelo Facebook também, pelos nossos aplicativos aí, através das redes sociais. É importante a gente pensar que a espiritualidade, ela atua de forma preventiva nos desfechos de saúde. Quando eu começo a melhorar a questão minha espiritual, eu consigo, no caso, o melhor aproveitamento da minha saúde. A gente percebe, por exemplo, com pessoas que têm câncer. Como a doença, ela desenvolve de forma mais lenta. Então, o que nós precisamos ter em mente agora, na nossa mente, para que a gente possa poder melhorar isso? Adquirir, buscar uma melhor espiritualidade, ter mais fé. Em que, Júlio? Talvez, eu não sei, talvez em que você tem que ter fé, porque eu não sei em que você acredita, mas você precisa ter fé em algo, entendeu? Acreditar em algo e lutar por esse objetivo, lutar por essa fé, lutar por aquilo que você realmente acredita. Independente se essa fé, se essa sua crença não é acreditada por outras pessoas. Por exemplo, Steve Hawking, você falou, né? Olha só, ele não falava mais e ele conseguiu desenvolver muita coisa pela ciência. Porque ele acreditou e teve pessoas que não acreditaram. Então, você que nos escuta agora pela rádio, vocês que nos escutam pelas redes sociais, essa é a chamada da semana. Que você realmente tenha fé, que você acredite em algo. Que você acredite em algo seu, mas que acredite. Legal, doutor. Muito importante, muito interessante esse nosso bate-papo. Quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no nosso quadro Vida Saudável, sempre levando tantas informações importantes aí para os nossos ouvintes. Bacana, Dani. Dani, 2 coisinhas rapidinhas antes de terminar. 3 coisinhas, bem rápida mesmo. A primeira coisa que eu tenho que falar é assim... Nós vamos deixar a live no Facebook. Você que nos acompanha pelo Facebook, escreve no Facebook qual é o tema que de repente você gostaria de ser comentado aqui no Vida Saudável. Nós queremos ouvir você, nós queremos saber de você o que você realmente almeja, que você quer que nós falemos aqui no Vida Saudável. Outra coisa importante também lembrar, Dani, que alguns pacientes, algumas pessoas ainda perguntam onde o Dr. Júlio está atendendo, se o Dr. Júlio trabalha, né? Nós estamos atendendo na MedClean, que é a clínica próxima aqui da UPA, aqui, você que é de Sinop, né? Você que está aqui do lado da UPA, então a MedClean, procure lá o Dr. Júlio. E na semana que vem, Dani, nós vamos falar sobre mitos e verdade. Domingo é dia 1º, Dani? Ah, é verdade. Verdade. Agora, por exemplo, tomar leite e comer manga é mito da doença? Diz que dá doença, dá problema. É verdade ou mentira? É mentira. Será que é mentira? Eu acho que é mentira. Já ouvi falar muito que é mentira. Então não perca os próximos capítulos do próximo Vida Saudável. Semana que vem vamos falar sobre isso. Legal. Valeu, doutor. Quero agradecer então a sua participação mais uma vez no quadro Vida Saudável. Agradecer também aos ouvintes e toda a equipe da Vale Verde de Feliz Natal, né? Que também é parceira aqui do nosso quadro Vida Saudável. Até a próxima semana, doutor. Até a próxima. Um abraço grande, beijo grande. Bom feriado a todos. Valeu.